Eu me lembro que quando a gente está lá no ensino fundamental, ensino médio, de maneira muito especial, a gente se esforça para passar nas provas, né, que são oferecidas e procurar fazer o melhor. E sempre, talvez a gente consiga umas notas boas naquele tempo, né? Mas tem momentos que a gente tem aquela hora de queda, né? Que você tira uma nota não muito favorável e até em algumas circunstâncias muitos podem dizer assim, olha, eu não sei, mas eu acho que eu vou repetir, principalmente no ensino fundamental, médio, né? Eu acho que eu não vou passar, porque tirei umas notas aí que estão meio delicadas e acho que não vai dar para passar. Mas aí vem a direção da escola e diz que você tem um momento de recuperação, né? E aí você vai para a recuperação. E a recuperação tem esse objetivo de você recuperar o que você não conseguiu fazer antes. E aí ter a alternativa de você não precisar repetir, mas ir para frente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a recuperação ela funciona como uma segunda chance. E este é o tema da nossa mensagem nesta noite. Todos merecem uma segunda chance. O que vocês acham? Sim ou não? Hã? E por que este tema? Porque o livro de Jonas, ele conta uma bela história para a gente. Quem que não conhece o livro de Jonas? A história de Jonas é muito conhecida. Esse profeta, e a história dele fala do desejo que Deus tem de perdoar. O desejo que Deus tem de perdoar uma cidade perversa, cruel e visceral, chamada Nínive. E se a gente lê os capítulos anteriores ao capítulo 3 de Jonas, nós vamos ver que Deus, ele livra esse profeta e joga os pecados de Jonas no fundo do mar. É interessante que esse modo, na verdade, é o modo de Deus agir conosco. O profeta Miqueias, por exemplo, quando você lê o profeta Miqueias lá na Bíblia, ele fala a respeito da singularidade de Deus. A partir dessa capacidade que Deus tem de levar os nossos erros, de levar os nossos pecados, os nossos fracassos, para o fundo do mar do esquecimento dele. Esse é o Deus que nós estamos trazendo a conhecimento de você que não conhece ainda, a Deus. E aí o Miqueias, lembrando ainda, antes de ir para o Jonas, o Miqueias fala lá no capítulo 7, versículos 18 e 19, o seguinte: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Olha só. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quando nós falhamos, assim, nós somos tentados a acreditar, gente, que
o nosso adversário quer que nós acreditemos que não há mais chance, não há mais perdão para nós, que não há mais oportunidade de recomeço, que nós agora estamos assim sentenciados a carregar um peso insuportável da culpa pelo resto da nossa vida. Quando nós chegamos nesse momento de peso na consciência, que acaba assim nos esmagando, nos destruindo, nós não podemos nos esquecer que Deus prometeu que Ele vai esquecer aquilo que nós fizemos no passado. Ele prometeu. Nós não podemos mudar o nosso passado. A gente não consegue. Não há jeito de mudar o passado. O que foi feito, está feito e acabou. Ponto final. Tem jeito de voltar ao passado. Isso, assim, não significa que eu deva... o que a gente pensa quando a gente não consegue lidar com o passado, o que a gente pode pensar é que Deus pode perdoar o passado. Ele pode transformar o nosso passado e não apenas o nosso presente, mas Ele também pode transformar o nosso futuro. Sabe de que maneira? Com o perdão dEle. Ele é poderoso em perdoar. Agora, isso não significa que nós devemos abusar da compaixão de Deus. Isso não pode me levar a me relacionar com a graça de Deus como se a graça de Deus fosse uma graça barata. Não. Porque a graça, essa graça que perdoa, é a mesma graça que exige o quê? Retidão. A graça que justifica é a mesma graça que santifica. A graça que diz para a pecadora ou para o pecador: alguém te condenou? Não. Nem eu te condeno. E aí é essa graça que vai me alcançar. Jonas, ele não abusou da compaixão de Deus. O versículo 3 do capítulo 3 de Jonas diz assim: Diz, Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ele pregou aqui uma mensagem para a cidade de Nínive com praticamente 7 palavras, não é? Você viu a mensagem que ele pregou aí? Ainda 40 dias e Nínive será destruída. E aqui o texto hebraico, quando ele pregou essa mensagem aqui, o texto no original, quando ele usa a palavra destruída, ele está dizendo aqui que aqui há uma tonelada de condenação e absolutamente nada de graça.
na mensagem que ele está pregando. Ele usa uma palavra, um termo muito conhecido pelos leitores do Antigo Testamento, que é esta última palavra, é a palavra destruída. Nínive será destruída. Ele queria dar ênfase nessa última palavra dele. É exatamente a mesma palavra registrada, essa palavra usada no livro de Jonas, é a mesma palavra usada em Gênesis, capítulo 19, quando se refere àquelas duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, que elas sejam destruídas, é a mesma palavra. E aí, o que acontece neste episódio? Eu penso que era isso que Jonas queria, lá no fundo do coração dele. Deus, destrói essa cidade. Ele mal podia esperar pelo dia que a ira de Deus cairia sobre Nínive, com fogo, para reduzir aqueles ninivitas, os inimigos do povo de Deus, a uma poeira. Eu penso que ele desejava isso para Nínive. O que vocês acham? Então pense comigo. Jonas é um profeta nacionalista. Estava pensando no seu povo. Jonas é um grande patriota. E sendo assim, Jonas, ele odiava os inimigos de Israel. E ele queria o quê? Que os inimigos de Israel fossem sumariamente destruídos. Destruídos pelo Deus dele. O grande problema é que o patriotismo e o nacionalismo de Jonas o cegaram diante do objetivo redentor de Deus. Qual é o objetivo redentor de Deus? Salvar o mundo. Não é destruir o mundo. Não é condenar o mundo. Então, para Jonas, o que parece é que o ideal para ele é que ninguém se convertesse naquela cidade. Como é que pode, né? Aquela cidade maligna, famosa por sua imoralidade, fosse destruída. Era o que ele queria. Porém, o versículo 5 de Jonas diz assim: os ninivitas creram em Deus. E aí o que eles fizeram? Proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Então vejam, quantos dias levava para percorrer Nínive? 3 dias. Olha, raciocinem comigo. Ele percorreu pregando na cidade de Nínive 1 dia. 1 dia. E esse 1 dia já foram suficientes para o sermão dele, de Jonas, digamos assim, receber o maior número de conversão numa só vez que se tem notícia na história. Já parou para pensar sobre isso? Então, à medida que Jonas pregava este sermãozinho de 7 palavras, centenas de milhares de pessoas caíam de joelhos convertidas a Deus. Como isso aconteceu? Como pode uma coisa dessa? Como que uma mensagem como essa pode produzir um grande avivamento na cidade de Nínive, a cidade mais poderosa do mundo daquela época? Do menor ao maior, da criança ao idoso, todos caíram de joelhos diante
de Deus. Como isso aconteceu? Eu penso aqui que tem duas explicações para isso. Como é que 5, 7 palavrinhas pode converter um povo, uma nação inteira? Não é possível. Mas eu penso que tem duas explicações para isso. Primeira é que a palavra de Deus, ela é poderosa. Quando você ouve a palavra de Deus, ela penetra o seu coração como uma espada. Não se trata de homens, se trata de Deus. Não importa se anunciada em 40 minutos, em 30 minutos, ou em 15 minutos, ou em 1 minuto. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é espada de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados e ela penetra até a alma de uma pessoa, porque não se trata do homem, se trata da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não apenas informa, mas ela performa e ela transforma. A palavra de Deus foi suficiente para trazer à existência todo o universo. A palavra de Deus, ela continua sendo poderosa. Por isso que ela está sendo falada nessa noite aqui, atingindo o seu coração. Por isso que quando Deus quis a transformação da maior cidade do mundo antigo, Ele não se valeu de nenhum método novo. Ele apenas chamou um homem para falar a palavra dele. Porque o que transforma é a palavra de Deus. Ele tem poder, ele mexe na alma, ele muda, ele quebranta e ele move o coração quando a palavra penetra na alma humana. Esse é o método de Deus para as pessoas terem encontro com o seu Salvador. É pela palavra, é só ela, somente a Escritura é suficiente para isso. Por isso você tem que estar sempre no lugar onde se prega a palavra, para você nunca ser confundido. Deus poderia ter se valido de outros artifícios, mas Ele escolheu salvar pessoas pela loucura da pregação. Inclusive uma pregação de 7 palavras loucas, de um profeta mal-humorado e desmotivado. Já parou para pensar sobre isso? A palavra de Deus é poderosa. Por isso, gente, que nós temos que falar, não a minha ideia, a ideia do pastor Edson, a ideia do meu pensamento, mas a ideia da palavra de Deus. Quando você se atém só à palavra de Deus, está tudo bem. Não adianta termos grandes programações, bonitas programações, um grande movimentos espetaculares dentro de uma igreja, uma grande estrutura, se nós não comunicamos a palavra de Deus. Porque nós podemos trazer pessoas, assim, para o nosso meio, e elas se sentirem tocadas, emocionadas, mas elas não serão convertidas e transformadas, se não for pela palavra de Deus. Então, gente, está na hora de abrir a boca para falar da palavra de Deus para outras pessoas que você conhece, estão precisando do amor e da salvação em Cristo Jesus. Está na hora de convidar parentes, amigos, sobrinhos, netos, pessoas para, quem sabe, vir à igreja para ouvir a palavra de Deus. Quem sabe está na hora de começarmos uma prática nova, de levarmos outros, de olharmos para o próximo e dizer, você está precisando de Deus. Está dando nada certo com você, porque você está longe de Deus.
está preocupado mais consigo mesmo. Abra sua boca e compartilhe o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do pastor Edson. Não. 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 A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Mas uma segunda colocação aqui seria porque o arrependimento de uma pessoa é obra de Deus, não é de homens. Jonas ele é um pregador, é o pregador, assim eu diria assim, pregador fracassado, mais bem sucedido que eu vi na história da Bíblia. Jonas pregou um sermãozinho de 7 palavras. Um sermão que sequer ele tinha vontade de pregar. Pararam para pensar sobre isso? Um sermão que ele pregou desejando que esse sermão não fizesse nenhum efeito na vida das pessoas lá. Um sermãozinho literalmente sem graça, para dizer a verdade. Uma mensagem de juízo. Uma mensagem que não abriu nenhuma brecha de oportunidade para as pessoas verem assim um lampejo de esperança para suas vidas. Não, nada. Mas sabe qual foi o resultado dessa pregaçãozinha? Que seria reprovada em qualquer seminário teológico? Que seria reprovado. Foi a conversão em massa de pessoas. Por quê? Sabe por quê? Porque o arrependimento, a transformação do coração, escutem isso, não depende do pregador. Não depende do pregador. Não depende da qualidade do sermão. E nem de quem fala. Mas depende de quem? Do poder soberano do Altíssimo. É Ele que opera no coração das pessoas. É Ele quem abre as portas do coração. É Ele quem faz, não somos nós que fazemos. Há depoimentos de pessoas que na prisão, numa cela, se converteram porque acharam folhas rasgadas da Bíblia no lixo da prisão. E os trechos que leram foram suficientes para transformarem a vida deles. Não teve pregador, teve a palavra de Deus. Porque quem faz a obra no coração é o Espírito Santo de Deus. É a própria presença do Deus que está aqui presente entre nós, que está tocando o teu coração neste momento. Porque é Ele quem faz. A transformação é feita por Deus. É Ele que movimenta. E sempre foi por meio da palavra. Os versículos, o capítulo 3, versículos 6 a 8, diz assim, olha, presta atenção aí. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, olha só. Ele se levantou do seu trono, ele fala, quando a notícia, que notícia é a mensagem que Jonas estava pregando. Ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte, olha o decreto que ele fez. Por mandado do rei,
e dos seus nobres. Ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Esse rei, esse cara aqui, mau, perverso, sanguinário, cruel, o rei de Nínive, ele entendeu a mensagem e ele se arrependeu. Até os animais sofreram, os animais vão entrar em jejum também. Todo mundo vai jejuar, nem água para os animais. Tamanha a força do arrependimento que veio no coração desse rei, de entender quem era Deus. Quando você entende quem é Deus, você quer saber, conhecer mais sobre Ele. Você se esmera em saber mais sobre este Deus. Porque arrependimento não envolve simplesmente ficar triste. O remorso faz isso. O remorso faz a gente ficar triste. Mas o remorso não muda o coração da gente. Agora, o arrependimento, sim. O arrependimento faz a gente ficar triste. Mas ele faz mais do que isso. Ele faz a gente parar de fazer ou de praticar o que é errado. Você não quer mais fazer aquilo que fazia. Você muda, você converte, você muda a direção da sua vida. Você não quer mais fazer aquilo. Ele faz a gente parar de desonrar a Deus. E ele faz a gente parar, assim, de fazer aquilo que fere as pessoas. Todo arrependimento genuíno, ele resulta necessariamente, sabe no quê? Mudança de vida. A pessoa muda da água para o vinho. É outra pessoa. E as pessoas que estão ao redor daquela pessoa, olha, você mudou. Alguma coisa mudou na tua vida. Você não é mais a mesma pessoa que eu conheci. Por quê? Porque ela experimentou o verdadeiro arrependimento na vida. Porque o arrependimento verdadeiro, ele não vem apenas acompanhado de lágrimas. Ele vem acompanhado com mudança de mente e de coração. Ele muda completamente a sua vida. E você passa a caminhar no sentido contrário daquilo que você vem fazendo. É mudança de vida. E aquele rei entendeu muito bem isso. O versículo 9 diz assim: quem sabe, talvez Deus volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Olha só, notem a humildade deste rei. Talvez, e ele tinha razão, porque o versículo 10 diz assim: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e o que o texto vai dizer? E Deus mudou de ideia. Olha só. Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Deus mudou o pensamento. Sim, é muito comum isso na Bíblia. Quando diante de um arrependimento verdadeiro, Deus mudar de ideia quanto à condenação que ele decidira aplicar em determinados indivíduos.
Porque Deus, gente, Deus não é nosso inimigo. Deus não tem ódio de nós, como muitas vezes nós temos do nosso próximo. Na verdade, Jonas, ele tinha assim um olhar de ódio pelos ninivitas. Ele não tinha sentimento de compaixão que Deus teve por aquelas pessoas lá. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos olhar para as pessoas não como homens e mulheres que precisam serem atingidas com o nosso ódio, já que não comungam das mesmas crenças que nós, já que não fazem parte do mesmo meio ao qual nós pertencemos. Jonas pensava assim. Nós muitas vezes pensamos assim. Nós precisamos olhar para as pessoas não com o nosso ódio. Nós precisamos olhar para os homens e para as mulheres que são diferentes de nós, que têm um credo diferente de nós, que não falam como nós falamos, que não acreditam naquilo que nós acreditamos e que não se vestem como nós nos vestimos, que não pertencem à igreja que nós pertencemos. Não como inimigas ou inimigos a serem atingidos pelo nosso ódio, mas como homens e mulheres que merecem serem alcançadas com o amor de Deus através de nós. Simplesmente porque Deus é um Deus de compaixão, um Deus de perdão. O nosso Deus, sabe quem que Ele é? É um Deus que abre portas. Ele abre portas. É um Deus que dá uma segunda chance a todos. Porque todos merecem uma segunda chance. Todos. Deus não nos ama porque nós o amamos. O amor de Deus não está condicionado por aquilo que nós fazemos para Ele. Não. O amor de Deus, Deus nos ama, apesar de nós não o amarmos. O amor de Deus está condicionado ao que Ele fez por nós na cruz do Calvário, levando o seu Filho, aplacando a ira dele e trazendo sobre nós a paz e abrindo o portal para todos aqueles que quiserem crer nele, tenham a vida eterna. É isso que ele está dizendo. Para aqueles que quiserem e acreditarem. Esse é o amor incondicional de Deus. Apesar de todas as maldades dos ninivitas, Deus os amou. Era isso que Jonas não queria. Mas é a realidade do livro de Jonas. Jonas aprendeu que Deus ama também os inimigos do seu povo. Olha só. E Deus não quer a destruição deles. Deus quer a salvação deles, porque Ele é um Deus de compaixão. Não que não haja condenação, é certo, né, que existe. Mas, porém, é bom saber que a graça de Deus é sempre maior do que o pecado humano. E eu quero encerrar aqui esta minha mensagem, mas alertar que o capítulo 3 de Jonas é um grande incentivo para nós. Para você buscar a Deus. Hoje, neste momento, você deve buscar a Deus. Mesmo quando você se sente distante dele. Mesmo que você ache que você já foi longe demais. Você vê
que está lá no fundo do poço, que você se sente tão longe e percebe que a sua comunhão com Deus já não é mais a mesma. A sua paixão por Jesus não é mais a mesma. E aí, a sua vida de devoção a Deus já não é mais a mesma. E talvez você esteja dizendo, eu estou longe demais. Este texto aqui nos ensina que Jonas teve uma segunda chance. Que os ninivitas tiveram uma segunda chance. E que hoje também você pode ter uma segunda chance. E começar ou recomeçar uma caminhada ao lado de Jesus. Este é o apelo desta noite que Deus vem trazer para você como mensagem. Não importa quão longe você está, para onde você foi, não há lugar neste mundo tão longe que a graça de Deus e o amor de Deus não possam te alcançar. Quem sabe hoje é o dia, você que está aqui, ou você que está conectado conosco em algum lugar. Quem sabe hoje é o dia de você voltar e começar uma nova vida com Jesus ao lado de Deus. Quem sabe hoje é o dia de você não sair gritando por aí, não perdão para ninguém. Fez, tem que pagar. Quem sabe alguns vão pagar pelo mal que fez, mas o duro é ir até o fim pagando e nunca saber que aquelas pessoas sequer abriram o coração para perdoar. Como os ninivitas, um povo cruel, sanguinário, imoral, mas Deus os amou e eles começaram uma nova vida com Deus. Um novo recomeço, uma nova chance. Ou como Jonas, que amava a Deus, mas chegou num ponto que por muitas razões ele quis fugir da presença de Deus e foi para longe. Mas o que Deus fez? O trouxe de volta. Pergunta que eu quero deixar para você nesta noite é: você está precisando voltar para Deus? Voltar para Jesus? Esse é o momento. Então, eu quero deixar um desafio nesta noite. Você já experimentou deste amor? Que te dá condições e oportunidade de recomeço? Se você já passou por isso, graças a Deus. Se você não passou, olhe para Jesus. E quem sabe no seu coração você possa dizer assim: olha, eu vi essa mensagem hoje, eu vou repensar a minha vida ao lado de Deus. Eu vou repensar o meu caminho em aprender quem realmente é esse Deus e eu quero viver perto dele. Porque a palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está na hora de voltar para Deus. Está na hora de firmar o passo. Está na hora de começar a dedicar a sua vida mais e mais ao Senhor. Mas se você já experimentou tudo isso, então você tem uma missão durante essa semana. É dar a chance a alguém de recomeçar. É abrir a porta de uma oportunidade para que essa pessoa volte a ser amada por você. Se tem alguém que você cancelou, que você matou no seu coração, talvez essa semana, impactado por essa palavra da noite de hoje, da graça de Deus que te dá uma segunda, terceira, quarta chance,
você olhar para ele e dizer: Senhor, está bem, eu também vou dar chance para aquelas pessoas que me feriram, para que haja chance de recomeço também. Que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Amém.